Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. A partir de hoje vamos estar exibindo aqui no canal, nessa série de mensagens chamada Grandes Temas, vamos abordar a ceia do Senhor, a ceia de Jesus, o último jantar de Jesus antes da crucificação. Vamos analisar ele sobre o fato histórico, contextual. Vamos apresentar também como foi formatada a Bíblia. Vamos apresentar alguns versículos que foram adulterados. E vamos ver um tema muito polêmico, a questão cronológica da ceia junto com a crucificação de Jesus. Então não perca, serão 3 ou 4 partes que estarão disponíveis para vocês a partir de hoje. Então, abençoado, curta aí, deixe o seu comentário, porque esse é muito importante para nós. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça agora mesmo. Nós vamos fazer o entendimento, a princípio, como foram sendo alterados os textos bíblicos. E depois disso nós vamos passar a essa parte da ceia, que é o nosso assunto principal, tá bom? Mas antes, para que você tenha um entendimento como foi chegando os livros. O Antigo Testamento são um conjunto de livros escritos pelos judeus antigos, né? E basicamente foram escritos o quê? Em 2 línguas, em hebraico e em aramaico. A primeira Bíblia a ser formatada foi pelos judeus, chamado Taná, onde tem lá o Pentateuco, os livros históricos, os profetas, livros poéticos. É basicamente o Antigo Testamento. Então, em um determinado momento da história, houve um interesse da Grécia, quando ela dominava o mundo junto com os macedônios, lá por volta do século 3 a.C., de dar uma atualizada nos livros daqueles tempos, né? Então, como a Taná, a Bíblia judaica, era muito popular nessa época, então eles resolveram pegar, né, e traduzir a linguagem hebraica, esse livro em linguagem hebraica, para o grego. E um rei chamado Ptolomeu II reuniu 72 judeus, provavelmente eram sábios, pessoas que entendiam, eu digo fariseus, saduceus, e pegaram todo o Antigo Testamento e traduziram do hebraico para o grego em apenas 72 dias. Então, nesta tradução, já houve muitas diferenças, muitas mudanças. Se você pegar hoje a Bíblia judaica, que é a Taná, e comparar com o Antigo Testamento que nós conhecemos, você verá que tem muitas alterações. Há livros, por exemplo, na Taná, que não tem no Antigo Testamento. Então, na verdade, houve alterações. Queridos, é claro que isso é bastante compreensível, porque o conhecimento que se tinha sobre todas as coisas é diferente, por exemplo, do entendimento que temos hoje. Olha, as traduções geralmente quando se fazem, você pega de uma língua para jogar em outra língua, existe uma certa diferença. Antigamente, não existiam regras tão rígidas para se interpretar um texto como nós temos hoje. Por exemplo, só para ter uma ideia, hoje tem que se obedecer certas regras gramaticais. E naqueles dias era tudo muito precário, porque era o começo do mundo. Nós podemos notar que nos dias de hoje, a diferença que há entre a legenda de um filme estrangeiro, acho que todos que já viram um filme sabem como funciona. Se você pegar a legenda, deixar o filme lá em legenda, e você ouvir a dublagem, você vai notar que tem certas palavras, talvez por serem muito longas, né? Então, quando se dubla para o português, a palavra em português, eles têm que mudar aquela palavra. Eles têm que pegar uma palavrinha que encaixe dentro do contexto. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Por isso que quando a gente vê um filme dublado e lendo embaixo, você nota essas diferenças, entendeu? Então, naquela época, o entendimento daquela época era bem rudimentar, mas era o melhor que tinha naquela época. E o Novo Testamento, André, foi escrito em qual língua? Bom, primeiro vimos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e depois foi traduzido para o grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Tá? Sendo que temos que levar em consideração alguns pontos. Apesar de terem sido escritos em grego, estes homens que escreveram o Novo Testamento, eles eram judeus, eram homens judeus. Então, quando eles se referiam às coisas espirituais, eles pensavam o quê? De forma judaica e não de forma grega. Porque a Grécia, ela por si só, ela tem muitas histórias. É o berço, é um dos berços da civilização de conhecimento, é a Grécia, até os dias de hoje.
para os judeus daquela época, eles pensavam na religião judaica. Sendo que quando foi traduzido, isso teve que compor ali o grego, e daí tornou-se muitas alterações sendo necessárias. Jesus de Nazaré foi o único que não escreveu livro nenhum. Os livros que narram a história de Jesus só começaram a aparecer algumas décadas depois da sua morte. Então, quando se decretou o cristianismo como a religião oficial de Roma, lá pelo século IV, já depois de Cristo, pegaram então as cópias da Septuaginta e da Taná, e nesta época já não existiam os originais, era tudo cópia, e começaram a juntar com os escritos que circulavam naquela época, né, em torno do cristianismo. Então era a carta de Efésios que estava em Roma, era a carta de Pedro que estava no poder do pessoal de Tessalônica. Então eles começaram a reunir os escritos dessa época para formatar a Bíblia que nós conhecemos hoje. Então, como havia muitos escritos, muitos também se perderam ao longo dos séculos. Sem contar, queridos, a resistência que alguns grupos tinham para entregar algum escrito que estava em posse deles por causa da fragmentação, por causa da divisão que já havia no período da primeira cristandade. O povo antigamente estava dividido. Uns que eram de Apolo, outros falavam que era de Paulo, outros falavam que era de João, e assim era o mapa cristão da primeira era. Era assim, era toda fragmentada. Então, quando houve um decreto para que todos entregassem os seus livros, muitos não entregaram. Mas eles conseguiram juntar vários e vários livros, tá? E juntaram tudo e foram, ao longo dos anos, dizendo assim: esse livro aqui fica, esse livro aqui fica de fora, esse livro esquece, já esse aqui não, esse aqui traz para cá que é necessário. Então, vocês notem como tudo isso veio acontecendo até chegar aos dias de hoje. E dizer que essa Bíblia não foi mexida é querer tapar o sol com a peneira. É claro que dizer que tudo isso foi planejado não foi dessa maneira. Não foi nada arquitetado de uma mente, não. Então, desde aquela época, quando havia alguma necessidade de trazer algumas verdades para o povo, era feita uma alteração na Bíblia. E dali fazia-se alteração pela conveniência da época que estava se vivendo. Vocês estão entendendo, abençoados? Então, quem se opunha, ou quem falava, ou quem divulgava que a Bíblia foi mexida, era perseguido naquele tempo. Vocês notem isso pela história dessa própria igreja, da falsa igreja, né? Veja quantos sofreram martírio, né? Quantos foram mortos por essa falsa igreja. Era só levantar dúvidas acerca de seus escritos, logo o sistema impunha regras duras contra quem se levantasse contra eles. E tudo foi sendo convenientemente arquitetado pelas necessidades dos tempos dentro daquele contexto. E hoje nós vemos o sistema infiltrado no poder. Não é verdade? Eu tenho falado isso para vocês. Já pensou se existisse hoje um grupo que viesse a público e dissessem que suas doutrinas estão erradas? Seria um problema para eles. Como também, se hoje eles pegam e dizem que a Bíblia que eles têm na mão não é a original que tinha naquele tempo, que tudo foi mudado, já pensou se eles vierem a público e fizer isso? O mundo acaba. Por isso que a graça, queridos, ela deve ser entendida aos poucos. Por quê? Porque ela acaba com este mundo da religião e constrói outro. Constrói o da liberdade gloriosa dos filhos de Deus, que conhecem a verdade e a verdade nos liberta. Então, amados, depois de juntarem os livros, voltando aqui à história da Bíblia, depois de juntarem todos os livros, né, os bispos da falsa igreja resolvem então desenvolver uma língua própria, chamada latim. A bem da verdade já se falava o latim, mas poucas pessoas tinham acesso. Então o sistema religioso, ele encampou essa linguagem latim e começou a traduzir a Bíblia, o Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento do grego para o latim. Essa versão chamou-se a Vulgata Latina, que foi a tradução do grego para o latim. Então eles resolveram o problema deles. Agora, só eles teriam acesso aos escritos. E assim ficou chamada a Bíblia Sagrada por ele durante vários séculos. Por quê? Porque se você naquela época tentasse
sem ser da igreja, ou um líder religioso da época,